Bom dia. Achei que tinha achado uma música aqui, mas não era o que eu queria ter colocado. Bom dia, Pai. Já estamos on. Vamos esperar 2 minutinhos para ver se mais alguém entra para participar com a gente. Já com a Bíblia em mãos, nosso manual da vida. Quem tiver uma Bíblia, tem aqui segredos da vida boa, perfeita e agradável que Deus quer para nós. Bom, eu nem divulguei essa live, sinceramente, então já vou começar a falar, depois ela fica salva. Quem tiver interesse em assistir, se sinta em casa, pode assistir, pode dar sugestões, pode dar críticas, opiniões, né? É para todo mundo, para quem acredita em Deus, quem não acredita, quem acredita em outras linhas, né? Aqui a nossa intenção, minha e do meu pai, nessas lives que a gente faz todo sábado às 7h15, é passar a nossa interpretação de forma simples, por isso que o nome da página é Simples Interpretação, sobre a palavra de Deus. Então, a gente se esforça o máximo para não opinar, é interpretação. Então, se alguma coisa que a gente diz soa como opinião, talvez a gente tenha sido interpretado errado, porque a gente não está tentando botar a nossa opinião aqui. A opinião do homem é falha e a opinião de Deus é perfeita para nós. Então a gente tenta extrair do máximo a mensagem que Deus quis passar para o povo. Apocalipse é um assunto muito complexo. Na minha opinião, Apocalipse é um assunto tão complexo quanto a Santíssima Trindade. Ele é um mistério que a gente só vai compreendendo ao longo da nossa vida e ao longo da nossa intimidade com Deus. Então não existe assim 2 mais 2 igual a Apocalipse. Não existe uma fórmula. Tem gente que está estudando há 20 anos esse tema e tem conteúdo para 300 mil horas falando. Então é sinal que nem essa pessoa encontrou um ponto final nesse assunto, né? Então, nós vamos passar de forma muito simples o que a gente entendeu desse assunto. Então, não tomem como verdade absoluta. Só que a gente ora para o Espírito Santo para falar aqui para vocês. Então, a gente pede a permissão do Espírito Santo para falar sobre a palavra de Deus. E a gente também pede misericórdia de Deus que não deixe sair da nossa boca o que não for da vontade dele. Porque a gente falar na rua sobre Deus é uma coisa, agora a gente falar num vídeo que fica salvo, que algumas pessoas podem assistir e daqui a pouco se inspirar naquele assunto, é uma responsabilidade, por mais que sejam 2 pessoas que assistam. Então a gente tem abre mão do nosso livre-arbítrio, pede para que o Espírito Santo haja sobre as nossas palavras e que edifique quem for assistir. Então eu vou chamar o meu pai aqui. Pai, estamos só eu e tu por enquanto, hein? Vai ser uma continuação da conversa que a gente estava tendo. Olha só, pai, que momento, hein? É um momento eu e tu. Vamos continuar a nossa conversa, então. Tá, não, vamos começar do zero. Do zero mesmo, né? Do zero mesmo. Bom, eu queria comentar de início que quando esse assunto foi proposto lá pelo Juliano foi proposto, né? Tá bom o som? Bem bom. Tá. Então, quando esse assunto foi proposto pelo Juliano, eu fiquei incomodado, porque, assim, o Apocalipse
é um livro complexo, bem complexo. Ele tem, tu pode comentar depois aí que tu já leu todo ele, releu, etc., que ele foi escrito com base em visões, profecias que iluminaram lá o autor, e ele estava preso, e exilado, preso, e ele teve essas visões. E essas visões que ele teve, elas são reais, porque todas elas, de acordo com o que eu estudei, que eu vi em palestras, elas se linkam muito com os profetas, com o que aconteceu na história toda, desde Adão e Eva. Certo? E, assim, eu escutei algumas palestras importantes de padres, também de pastores, e de pessoas que estudam esse texto, e elas sempre citam Isaías, por exemplo. Elas citam sempre passagens e que explicam cada palavra que tem no Apocalipse. Inclusive, ontem eu estava vendo um pastor que disse que tem 10 palavras-chave. Cauda, chifre, essas coisas. E que a mulher, por exemplo, que é muito importante porque é a igreja, né? A mulher é a igreja. Então, me incomodou, comecei a estudar. Eu posso dizer assim que de 1 a 10 eu estou no 0,3 mais ou menos de compreensão. Mas, como assim eu tenho uma vivência de ouvir muito, de ler, eu posso ajudar as pessoas, pelo menos, a ter curiosidade. Porque no Apocalipse está o passado, o presente e uma aposta de futuro, uma aposta de fé. Então, vale a pena se dedicar para o texto. Mas se tu não conhece a Bíblia, ele vai fazer muito pouco sentido. Se tu não tem algum fundamento dentro da Bíblia, certo? Então, as palestras que eu vejo, que eu vi, eram muito mais didáticas, explicando palavras, textos, frases e conexões, e ele separou o Apocalipse em fases, o versículo 1 e 2, depois lá 17, e aí, ontem, tu me apresentaste dois vídeos em que eles explicam cronologicamente o que aconteceu. Assim, não é uma interpretação que eles fazem. Eles fazem apenas uma leitura e um poder de análise muito grande, um poder de explicar muito grande, que deixa a gente entendendo assim, bom, pelo menos o final, no fim, o mocinho não morre. Morre, mas não morre. Né? Porque aquela história, né? Começa lá no Gênesis, o Adão e a criação do mundo, Adão e Eva, e o Apocalipse, com esse nome, que não quer dizer fim do mundo, quer dizer revelação, não é pessimista, certo? Mas no Apocalipse existe uma promessa. É muita luta que vai ter. Mas nessa promessa, o mais importante é assim, não estamos sozinhos. Perfeito. O Apocalipse, bem lembrado que tu falou, eu devia ter dito quem que escreveu, né? O Apocalipse. O Apocalipse foi escrito muitas linhas teológicas, tanto católica quanto evangélica, quanto linhas de ateus que estudam a Bíblia, ela se concorda que foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse. João, aquele que andou lado a lado com Cristo. Tanto que tem um momento da Bíblia que acho que é Pedro, pergunta para Jesus alguma coisa sobre João. E aí Jesus disse para ele que cada um sabe da sua vida, de alguma forma, ele falou, e que João não ia conhecer a morte. Ele deixou isso subentendido nessa conversa que ele teve com Pedro, mas a gente passa despercebido por esse diálogo. E a gente vai ver, ao longo da história,
que João passou por várias tentativas de morte. Ele quase foi um mártir várias vezes, porque tentaram enforcar ele, não conseguiram. Tentaram dar veneno para ele, ele espumou, 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 até botar para fora o veneno, não morreu. E aí o que eles pensaram? Esse cristão aqui que a gente está querendo eliminar não morre. Então vamos colocar ele lá numa ilha. E aí é Patmos, eu acho o nome da ilha que ele ficou. Agora não sei. Posso estar cometendo o primeiro erro da live. Mas ele foi colocado nessa ilha para morrer lá de velho, sei lá. Ele era muito velho quando ele escreveu o Apocalipse. Então ele ficou lá nessa ilha e lá ele teve uma visão. E foi o próprio Jesus Cristo que apareceu para ele e mostrou essa visão. E o Apocalipse é a visão. Então, o que é a função de um profeta no Antigo Testamento? O profeta era um cara que praticamente era um conselheiro do rei, porque o rei prestava muita atenção no que o profeta falava, ou mesmo que o rei não desse bola para o que o profeta falava, o profeta arriscava a vida dele e ia lá condenar as atitudes do rei para dizer que o rei estava sendo errado, porque ele tinha que guiar o povo de forma certa. Então, o profeta tinha a missão de condenar as atitudes do povo, repreender, dizer como que era certo o caminho a ser seguido de Deus. Ele falava o que ia acontecer com as pessoas se elas não seguissem o caminho de Deus. E, então, era mais uma missão, assim, de repreensão e de colocar a pessoa no lugar certo. E a gente vê essa sensação no Apocalipse, porque no início, João começa dando uma repreensão para 7 igrejas da Ásia Menor, né? Ele começa a falar com elas, dizendo que estão caindo em tentação, estão adorando outros deuses, estão se perdendo no caminho, estão pensando mais no dinheiro do que em Deus. E aí, depois, na outra metade, ele fala sobre guerra espiritual. Então, é um livro que é bem material no início, e depois ele passa para a parte celestial da história. Tu quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Bom, então, assim, alguém concílio, parece que foi, que se reuniram e resolveram formar a Bíblia, né, católica. Então, eles juntaram os livros da Bíblia dos judeus, né, até a chegada de Cristo, onde ele os profetas avisaram que ele ia chegar. Eles disseram que ele ia ter esse caminho da humanidade até a chegada de Cristo. E aí o tempo ia se dividir em 2, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse pessoal que se reuniu lá, esses bispos, esse pessoal, eles juntaram esses livros, e aí eles juntaram os evangelhos, e aí juntaram os apóstolos, o que eles escreveram, as cartas, etc. E eles botaram esse livro do Apocalipse, que para os leigos ele está ali como uma incógnita, certo? Mas ele é a chave de tudo. Por quê? Porque agora nós vamos falar do Gênesis, né? Uma coisa que a gente vê nos palestrantes principalmente esses evangélicos, o cara começa a palestra e diz Gênesis capítulo 1. Depois ele fala da passagem que ele quer lá do Evangelho, mas ele começa com Gênesis. Então, o que aconteceu no Gênesis? Gênesis aconteceu o seguinte: Deus, eu fiz uma brincadeira aí, tu me chamou a atenção, eu vou fazer a brincadeira de novo. Deus estava lá, sentado fazendo. O mundo não era um mundo ainda, não tinha nada. Ele resolveu botar luz, depois ele botou lá, ele fez o firmamento, depois ele fez os bichinhos, fez as árvores, e aí ele fez o homem. Fez o homem, criou um paraíso para ele, deu um monte de bichinho para o homem se entreter, de dar nome para os bichos, de fazer. Estou fazendo uma brincadeira, tá? Então é o Gênesis. E de repente tinha um cara lá olhando Deus. O que esse cara está fazendo aí? Eu vou encher o saco dele. Eu não gosto de Deus. Eu não gostei do homem. Vou botar um pouquinho de aventura nessa vida dele. Estava muito enfadonha, né? Não tinha o que fazer,
Aí, de repente, ele resolveu, né, botar um tempero na coisa. E ele foi e tentou a mulher. Da regra que Deus tinha dado, tinha duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. Certo? A árvore do conhecimento, se o homem provasse do fruto, ele ia morrer. Aí já vem a primeira lição. Não é que ele ia morrer na hora que ele provasse do conhecimento. Ele ia ser mortal. Porque até então ele era imortal. Pelo menos era isso foi isso que eu entendi. E a árvore da vida, então, justamente depois de comer o fruto da árvore do conhecimento, é que ele passou a ser igual a Deus na árvore da vida. E aí, então, o diabo tentou a mulher. E a mulher, no simbologia do Apocalipse, é a igreja, certo? A mulher tem muita importância dentro de toda a Bíblia. Tanto que a mulher mais importante do mundo, que é Maria, ali no Gênesis está previsto que ela ia pisar sobre a serpente. Eu entendo que é Maria ou é a igreja, certo? As duas têm esse significado. Então não dá mesmo para tu ler o Apocalipse se tu não começa Gênesis capítulo 1, certo? É verdade. E vai para toda a Bíblia. Eu não li toda a Bíblia. Eu li, mas não fui. E aí eu comecei a entender que, por exemplo, o profeta Isaías, ele é a base de todo o Apocalipse. Tudo que ele disse, depois está dito lá. Só que no Apocalipse, a igreja tem muita importância. Tanto a igreja prostituta, meretriz, que é a igreja que serve aos propósitos do diabo, do demônio, quanto a igreja mesmo de Cristo, que Cristo fundou. E Cristo veio para fundar uma igreja. E no Apocalipse, ele está para a igreja dele. E o anticristo está para outra igreja. Então, essas fases do Apocalipse, elas são previstas com muita antecedência na Bíblia. E o pessoal que se reuniu lá no concílio que fez a Bíblia entendeu que era importante esse livro. Esse livro foi profético mesmo. Cada pedacinho dele, cada palavra tem um significado. Mas nós não estamos aqui para entender o significado das palavras. É uma interpretação que a gente faz, certo? É uma interpretação. É uma interpretação. Então eu tenho uma interpretação e vou pedir para tu ler um capítulo que nós combinamos antes. Tá. Então, esse capítulo que o pai quer que eu leia é Gênesis, capítulo 3, começa no versículo 17. E ao homem ele disse: por que ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer? Maldito o solo por tua causa. Dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele produzirá. E tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão até voltares ao solo para o qual foste tirado. Porque tu és pó, e ao pó has de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com as quais os vestiu. Então, assim, nessa passagem, nós temos o tom de Deus. Deus estava magoado, mas ele não sabia o futuro. Ele não sabia que o demônio ia dar a fruta e Eva ia aceitar. Ele já não sabia tudo isso. Isso foi um teatro que ele fez? Ou foi uma leitura do futuro que ele fez? Ele deu um tom para Adão e Eva, e tu vai olhar para a história, quem está lendo pela primeira vez, porra, esse Deus aí, hein? O cara não perdoou. O cara... Parece uma visão
Parece uma fala profética, né, de Deus para ele. Ele disse, tá bom, tinha ali o paraíso, tinha uma forma de viver, tinha uma maneira. Ontem eu estava ouvindo uma palestra do Cláudio Duarte e ele disse assim que o que aconteceu quando Adão e Eva comeram do fruto foi que eles perderam a intimidade com Deus. Naquele momento, eles não botaram roupa porque eles não podiam se ver, ficaram com vergonha. Eles ficaram com vergonha de ter perdido a intimidade com Deus. Quando a gente trai, quando a gente fere uma pessoa muito querida, principalmente se ela foi teu criador, tu perde essa intimidade com Deus. E Deus entendeu isso. E, na verdade, na Bíblia toda, até o Novo Testamento, poucos foram os homens que tiveram intimidade com Deus, pelo menos na história, né? Que entenderam, e mesmo aqueles que entenderam, eles mandavam a mensagem aos profetas, eles não estavam contentes com aquilo, certo? Assim, eles entenderam que tinha que vir Deus aí explicar de novo, que foi o que aconteceu quando veio Jesus, né? Então, essa passagem ela é importante, porque assim, Adão e Eva foram a primeira igreja. Cara, era 2 que tinha, e o diabo já estava lá. O diabo, ele questiona a identidade das pessoas, né? Tu pode estar certo, tu pode estar andando lado a lado com Deus, tu pode estar se alimentando, tu pode estar tendo comunhão com Deus, mas o diabo, ele entra no teu pensamento e ele faz tu questionar a tua identidade. Ele faz tu achar que daqui a pouco pode ser melhor, outra situação. Ele te dá a insatisfação. E aí tu vai atrás de outra coisa. Tu desvia o teu olhar para Deus. Então eu entendo que o conhecimento também é isso. É tu ter a insatisfação. Porque tu sabe que pode ter alguma coisa melhor. Pode ter alguma coisa melhor. E aí tu tá sempre correndo atrás do vento, que nem diz Eclesiastes, né? Eclesiastes diz, se tu parar só e desfrutar a vida que tu tem, tu tá vivendo no reino dos céus. Mas se tu fica buscando, é a mesma coisa que correr atrás do vento. Tu nunca vai conseguir pegar aquilo. E afinal, o livro do Apocalipse, o Bruno, quando a gente fala em Apocalipse, ele começa a chorar, né? Porque o Bruno tem acesso livre à internet, né? Muitas vezes ele acaba, a cabecinha de uma criança de 9 anos entra em conflito em alguns assuntos, mas esse conflito não é tão ruim, né? Se Jesus disse sede como crianças, então a gente tem que entender. Se o Bruno, que é uma criança, está chorando por causa do Apocalipse, é porque daqui a pouco a nossa criança interna também não compreendeu o que está acontecendo com essa profecia, que é a última da Bíblia, que é o manual da vida. Então, o que afinal é o Apocalipse? O Apocalipse é o fim dos tempos? Pois para as pessoas, a história da Bíblia, para mim, é a história de uma pessoa, né? Então, o Apocalipse também tem que ser a tua história. Essas lutas entre o bem e o mal. A luta entre a matéria e o espírito. Bom, no Emaús a gente aprende, no Concílio também, pelo menos foi o que o padre Tronca disse na primeira palestra lá em 1980 e pouco que eu ouvi. O batismo te torna filho de Deus, membro da igreja e templo do Espírito Santo. No momento em que tu é batizado, assim como lá no Gênesis capítulo 1, o diabo vem te tentar. Certo? Então o Apocalipse é a história dessa unidade da pessoa ou da igreja, da união que tu é membro da igreja e templo do Espírito Santo. Então, tu é filho de Deus. Tu ganhou esse passaporte, essa carteirinha, na hora do batismo. Tu é membro da igreja, que é isso aí, tu pode ser membro de 2 igrejas.
A igreja prostituta ou a igreja de Jesus Cristo. E tu é templo do Espírito Santo, que é uma coisa que tu vai ter que conquistar. Isso, lá na crisma, a crisma tu conhece, aceita e aprende a exercitar os dons do Espírito Santo. Certo? Então, as primeiras duas coisas, né, filho de Deus e membro da igreja, tu ganha de graça, ali no batismo. O tempo do Espírito Santo é uma coisa que tu vai ter que conquistar dia a dia, dia a dia. Ali no Apocalipse tem essa história, minha, pessoal, tua, pessoal, ou da igreja, ou das igrejas, aquela que tu optar por fazer parte. Então, eu não vou aqui falar dos capítulos do Apocalipse. Bota aí o roteiro depois daquelas duas palestras que tem lá escrito, muito bem desenhado, muito bem explicado. Mas essa guerra, ela é pessoal. E o fim dos tempos é teu. De mais ninguém. É teu. Eu sinto assim, o Apocalipse, ele... no próprio Gênesis, porque o Gênesis, assim como o Apocalipse, foi um livro que foi também uma visão. Porque Gênesis foi escrito por Moisés. Como é que Gênesis foi escrito por Moisés se ele foi nascer 1000 anos quase depois que esse livro foi escrito? Porque Deus inspirou ele, através do Espírito Santo, a escrever o início da história. Então, tanto o início da história quanto o fim da história foram livros inspirados pelo Espírito Santo. Visões que pessoas que eram muito ligadas a Deus tinham. Agora, por que eu não acredito também que o Apocalipse é o fim dos tempos? Primeiro, Deus ama a humanidade demais. Senão ele não tinha mandado Jesus, o único filho dele, para viver uma experiência humana, suportar as tentações, suportar tudo que tem de ruim para nos salvar. Então ele ama demais a humanidade e eu acredito do fundo do meu coração que Jesus viria e faria tudo de novo por ti, por mim, por uma só pessoa. Porque ele quer ir atrás da ovelha perdida, ele não quer eliminar a ovelha perdida. Ele quer salvar a ovelha perdida. Então, eu não acredito que o Apocalipse é dizimar a população que não seguiu a Deus. Não acredito nisso. E eu acredito que medo, culpa, dor, insegurança, falta de esperança, são sentimentos que não são divinos. Quem nos traz esses sentimentos é o diabo. Porque o diabo ele não tem o dom de ler os teus pensamentos, tá, gente? Fica a dica. O diabo só pode agir na tua vida se tu falar para alguém os teus planos. Se tu não falar para ninguém, ele não sabe o que passa na tua cabeça. Tem inúmeras passagens aqui que dizem que só Deus conhece teus pensamentos. Então, o diabo não conhece teus planos, mas ele pode colocar pensamentos na tua cabeça. Isso ele pode fazer, tá? Então, assim, ó, essa sensação de medo, e até pastores, padres, tem muita gente sendo usada de manobra para fazer as pessoas sentirem medo deste momento com o Apocalipse, sem que as pessoas saibam, que nem tu disse, que elas vivem o Apocalipse diariamente, tá? E por último, eu quero finalizar essa parte do que eu não acredito que o Apocalipse é o fim dos tempos, porque em Gênesis 9, versículo 8, Deus diz assim para Noé, porque por causa do dilúvio e tudo que aconteceu, que morreu todas as espécies, morreram todos os seres humanos, só sobrou a família de Noé dentro da barca. Deus disse assim para Noé: quanto a mim, estabelecerei minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, com todo ser vivo que há convosco, aves, animais domésticos, todos os animais selvagens da terra, tudo que saiu da arca, enfim, todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais será eliminada toda a carne pelas águas diluviais. Nunca mais haverá dilúvio que estabeleço entre mim e vós.
e todo ser vivo que está convosco pelas gerações para sempre. E aí ele falou assim, ó, ponho nas nuvens o meu arco como sinal da aliança entre mim e a terra. E esse arco é o arco-íris, tá? Toda vez que sai o arco-íris no céu, é a lembrança, a memória dessa aliança que Deus fez com a humanidade. Ele prometeu, gente, promessa de ser humano é balela, mas promessa, por isso que Jesus diz, nunca jura, não jurem, é sim ou não, não façam juramentos. Deus fez uma promessa com a humanidade, eu não vou mais ceifar a humanidade. Então, tudo a partir de agora é aliança. E se algo ruim acontece, se o apocalipse acontece na nossa vida, é porque a gente está permitindo que o mal que já está rondando se aproprie da nossa vida, porque a gente tem o livre-arbítrio. É uma história, né? É uma história. Muito bacana isso que tu falou, né? O Juliano entrou ali, a Carla, a Rosângela. Pessoal, bem-vindos. Já estamos com 6. Nós começamos em 2, né? E nós somos 2 dos 6, então tem 4. Então, tem 4 aqui. Fiquem aí, pelo amor de Deus. Então, assim, Jesus veio para a Terra, como tu falaste, morrer para salvar a humanidade, mas ele veio para dar um recado. E ele veio, o recado dele, ele acabou fundando uma igreja. O fruto da vinda dele não teria continuado se não tivesse se transformado numa igreja, certo? Não estou falando de religião, estou falando Sim. de igreja. Quem quiser depois estude qual é a diferença. Então Jesus fundou uma igreja, ele pegou apóstolos que, quando ele falava as parábolas, ele explicava para eles entenderem, mas não explicava para todo o povo, certo? Por quê? Porque era a igreja, a primeira igreja dele foram os apóstolos, que estavam ali com ele. Essa igreja é tão importante que no Apocalipse ele vem para dar umas dicas, tá? Não vai ser fácil. É a primeira dica que ele dá. Então, o primeiro problema que existe apresentado no Apocalipse são as igrejas. É o primeiro problema. Né? Então, que é composta por homens. E a definição também que o padre Tronca me deu, lá no primeiro cursilho, foi que a igreja é a santa comunidade dos pecadores. Essa é uma definição de igreja. E ali no Apocalipse, ele fala das 2 igrejas, né? Ele fala das 7, mas na verdade são 2. A meretriz, que nem eu já falei, e a igreja da fé, a igreja de Cristo. Esse é o primeiro inimigo que ele apresenta. Depois ele apresenta outros inimigos da igreja, certo? O governo, o poder econômico, a mídia, né? Ele apresenta tudo isso, né? O anticristo, os poderosos. Está tudo escrito lá. Está tudo escrito lá, certo? Por quê? Porque são as tentações da vida. Ele não inventou nada. Está tudo se repetindo. Tudo. Ontem eu estava ouvindo uma palestra do Cláudio Duarte e ele disse assim, a igreja vai passar pelo momento mais glorioso dela, porque ela vai ser testada, ela vai ser perseguida. Não foi assim, não foi diferente durante toda a história da humanidade. O Apocalipse está sendo vivido hoje, não é o fim do mundo, é a revelação. Quem diz, olha, né? O Bruno lá, não é o fim do mundo, Apocalipse quer dizer revelação. O que é a revelação? Eles imprimiram uma história e ela está se repetindo. Por quê? Porque e ela está se repetindo. O estoque de... Está se repetindo desde o início da Bíblia. Por quê? O dilúvio foi um apocalipse. Adão e Eva. Adão e Eva foi um apocalipse. O exílio da Babilônia foi um apocalipse. Nabucodonosor, que é o que mais inspirou o apocalipse, foi o governo de Nabucodonosor. Mas quem era o Nabucodonosor? Era o da hora. Era o bandido da hora. Era o da hora. Era o governo da hora. Então, isso era um apocalipse. A pandemia
foi um apocalipse. Então, a gente vai viver por muitos momentos, mas o que quer dizer a vinda de Jesus para terminar com esse apocalipse, para trazer a paz, porque graças a Deus tem um fim feliz, o apocalipse, né? Isso que o pai falou de ler a Bíblia do início ao fim, ou pelo menos o Gênesis, então, e o Novo Testamento, o Apocalipse, já ajudaria muito para entender, é que o Apocalipse, ele é um alerta, ele é uma repreensão, é uma revelação da vontade de Deus para a humanidade, mas no fim, ele é um livro de esperança. Ele não é um livro de condenação. A humanidade não está condenada. O livro quer dizer que em Jesus Cristo, que é o cara que pode abrir o 7º selo, que o 7º selo é o da esperança, nós vamos ser salvos, mesmo que mortos. Mesmo que a gente morra por algum problema. E isso acontece hoje, porque um vai estar colhendo e vai ter 2 colhendo e um vai cair no chão. Porque vai ter 2 andando de carro e um vai sumir. Que é o arrebatamento que se diz. Os escolhidos. Isso acontece o tempo todo. Mas é porque nós somos feitos de um corpo biológico. E que uma hora pode sumir. A gente pode morrer. Nós somos passíveis da morte física, mas não da morte espiritual. Ou nós podemos perder a fé e a nossa salvação ainda vivos, que seria a morte espiritual. Que é a pior, pior de todas. Então, a metade do Apocalipse... Essa morte que o diabo quer, não é a nossa morte física. E ele ataca a igreja, porque a igreja é uma maneira de tu ter a salvação espiritual, certo? E por isso que ele condena tanto a igreja, porque muitas igrejas, ao invés de estimularem e ensinarem o caminho para os fiéis para a salvação, eles acabam sendo obstáculos da fé, para que a pessoa não consiga chegar no que realmente importa. Então, por isso, Jesus, quando veio, ele não criticou jamais as pessoas, os gentios, ele não criticava as pessoas que acreditavam em outras crenças, que adoravam outros deuses. Tu não vê Jesus criticando essas pessoas. Ele veio para criticar a igreja. Ele veio para ensinar a igreja. E ele veio para mostrar para quem acreditava em outras coisas, então, qual era o caminho certo. Me segue, me segue. O que tu fez daqui para trás não importa. Vamos nascer de novo. Tu tem a chance de renascer de novo em Cristo. Ontem o Manuel cantou uma música que eu não gostei. Eu falei, para de cantar essas músicas. Daí ele disse, mas tu cantava até um mês atrás tu cantava essas músicas. Eu falei, tá, mas eu me permito ser uma pessoa melhor? Deus me permite ser uma pessoa melhor. Os humanos não entendem isso. E não precisam. Cada um tem o seu momento de despertar. Só que o Apocalipse é isso. Quando tu faz com que Jesus desça sobre as nuvens da tua vida e cause uma revolução. E ele vai eliminar tudo que tiver de ruim dentro de ti. Isso ele vai ceifar. Ele vai ceifar amizades que te levam para outro caminho. Ele vai ceifar um emprego. Ele vai ceifar uma casa, se tu tá morando num lugar que não te faz feliz e que te leva para longe dele. Ele vai ceifar compromissos teus, se isso estiver te interferindo de fazer orações para ele. Quando tu te entrega para ele, tu permite que ele desça de novo e faça transformação na tua vida. Eu acredito que essa é a vinda de Jesus. Quando eu queria fazer mais uma, finalizar, eu acho que nós estamos no nosso tempo. Eu queria falar sobre a família, porque era 2 que tinham no mundo. 2, Adão e Eva. E o diabo estava lá. Então, quando a gente vê no Apocalipse falar de igreja, cara, a família é a primeira igreja. O ataque que ele está fazendo é na família.
Primeiro, convencendo que ele não existe. A primeira a ação do diabo é convencer que ele não existe. Porque ele é o pai da mentira. E segundo, batendo nos valores morais, batendo pesado. Então, quando a gente vê que o Apocalipse é a história das igrejas, a evolução da igreja, a luta da igreja, as igrejas, as duas, a bandida e aquela que é da fé, não nos esqueçamos que a primeira igreja está em casa, aqui, na minha casa. E aqui se vive o Apocalipse. Toda essa profecia, Jesus não veio para salvar o mundo inteiro, veio para me salvar. Primeira missão. Depois eu vou ajudar ele a salvar o mundo. Né? É que nem quando o avião tá caindo. Tu tem que botar a máscara em quem por primeiro? Em ti. Mesmo que teu filho esteja sentado do teu lado, tu tem que botar a máscara em ti primeiro para te conseguir salvar mais gente. Então, assim, tem uma frase que eu me lembrei na minha cabeça antes da gente entrar na live, que é: onde o pecado cresceu, transbordou a graça. Então, eu espero de coração que Deus não deixa a gente falar. A Fer tá falando, a Fer é a esposa do Orlando, que falou sobre a igreja evangélica. Olha, que ela falou das letras das músicas. E ela botou aqui, ó: o diabo nunca esteve tão ativo atacando nossa família com ideologias que ferem totalmente os princípios de Deus. Porque a mídia, assim como a gente está proclamando a palavra de Deus hoje, através da internet, a gente está usando a internet para isso. Só que a internet pode ser usada através do diabo para coisas muito piores. E se a gente não tivesse orado para o Espírito Santo nos iluminar aqui, daqui a pouco a gente ia falar uma coisinha, o diabo ia dar um pitequinho e nós ia falar alguma coisa que ele preferia que a gente falasse para dar uma desviadinha em quem assiste. Então, orai e vigiai é isso. A hora tu nunca vai saber qual é. Mas a hora que tu vai ser arrebatado, que o mundo vai acabar, não. A hora que o ladrão vem roubar a tua casa. A hora que tu tava indo para o caminho certo e o ladrão te dá uma rasteira e te desvia. Essa é a hora. Não é a hora do fim. Deus ama a humanidade. A gente não pode esquecer disso. Ele não quer dizimar com a gente. Ele quer nos salvar. Só isso. O Apocalipse não é o fim. Não. E se for o fim, é o fim de uma situação, é o fim de uma batalha, é o fim de um momento difícil. Mas por que é o fim? Porque tu encontrou Cristo e ele entrou na tua vida e ceifou tudo que tem de ruim. E isso podem ser pessoas. E quando a gente lê o livro, a gente tem a sensação que elas vão morrer, carne física, porque a gente tem o instinto do medo. E não é isso que o livro está dizendo. Não foi isso que o livro disse para o meu coração. Eu li a última frase do livro para o pai. Eu marquei aqui. Não ia ser um saco procurar. A última frase que João fala no livro é: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Como que a graça do Senhor Jesus vai estar com todos, se metade vai estar salvo e metade não? Aqui está a chave do livro de Apocalipse. A paz do Jesus está com todos. Não importa o que o diabo estiver fazendo. E tem outra coisa que eu amo muito nesse livro, se alguém lhe acrescentar qualquer coisa desse livro, Deus lhe acrescentará as pragas que estão descritas. E se alguém retirar algo das palavras do livro, desta profecia, Deus lhe retirará sua parte da árvore da vida. Isso aqui está dizendo que a Bíblia está completa. E tem os livros apócrifos, tem muita coisa que não estava nesse livro, que tinha que estar. Não. Realmente, um livro que tem mais de 7.000 anos, é óbvio que tem muitas histórias paralelas que aconteceram que não estão descritas aqui. Tem tudo aqui nesse livro que aconteceu? Não tem tudo que aconteceu. Mas tem tudo que tu precisa saber. Tá aqui nesse livro, de ponta a ponta. Ó, a Fer tá dando... Eu gosto da opinião da Fer,
porque a fé, ela é evangélica, e os evangélicos dão muito mais atenção para o Apocalipse do que nós católicos. Não se fala muito. Porque eles conhecem mais a Bíblia toda, porque não adianta tu ler o Apocalipse. Pega agora do zero e começa a ler a Bíblia pelo fim, tu não vai entender nada. Não. Certo? Tu vai jogar longe. Mas eu queria dar a minha leitura que eu sempre dou. Tudo que está na Bíblia é pessoal. Pode ser pessoal. O Apocalipse também. Não adianta tu ficar olhando para a igreja e querendo que a igreja evolua, que a igreja te dê uma mensagem. Tu tem que evoluir pessoalmente. Tua família tem que evoluir pessoalmente. Não adianta tu ter fé se a tua mulher não tem fé. Tu tem que ter junto, porque a família é o que é mais combatido. E aí tu tem a história do reino dividido. Tu não pode ter em casa um reino dividido. Tu tem que puxar a fé da tua família, e isso tu consegue com oração. Ontem, como eu assisti algumas palestras sobre o Apocalipse, eu ouvi muito essa palavra, oração. Tu não pode ler a Bíblia sem ter feito uma oração antes e chamar o Espírito Santo para te ajudar a entender qual é o teu lugar nessa história, certo? Porque nós temos um lugar na nossa história, mas nós temos o nosso lugar na história da nossa família, nós temos um lugar na história da igreja. Qual é o nosso lugar na nossa história? E outra, em que igreja eu sou, que igreja minha família é, e em que igreja eu estou? Eu não estou em nenhuma igreja. Eu não estou falando de religião. Não vamos confundir. As religiões existem para explicar a morte. Por isso que muita gente, quando vem ali aqueles testemunhos de Jeová, aquele pessoal muito esforçado, eles já começam pelo Apocalipse. Não adianta tu falar isso, que só vai dar medo e culpa para a pessoa, certo? Então, medo e culpa, já de gente tem que chega nas religiões. Eu estou falando de igreja. Igreja é porque tu tem uma meta. Tu quer salvar tua alma. Mas tu tem que salvar aqui, agora, nesse momento, porque tu não sabe se o momento seguinte tu vai estar aqui, certo? Então, despertamos talvez a curiosidade, porque as pessoas, eu, Juliano, a curiosidade para que as pessoas leiam esse livro, mas se tu vai ler o livro sozinho, sem ter uma base, tu vai achar uma história que tem um bom final até, mas o caminho é muito pedregoso. O caminho é cheio de problemas. Para o lado que tu olhar, está o bandido. Ali, isso está escrito ali no Apocalipse. E às vezes tu é o bandido. Tá, essa é a pior parte. É. E que nem a Fer disse aqui, a agenda apocalíptica, que é a história da humanidade, ela realmente está acontecendo. Mas a gente tem que ter anseio por isso. Porque Jesus, ele vem e transforma a vida da humanidade quando o apocalipse acontece. Todas as vezes que aconteceu uma coisa assim extraordinária na Bíblia, que teve um movimento muito grande para a humanidade ali naquele momento, teve uma esperança, teve um novo começo, as pessoas que estavam exiladas na Babilônia voltaram, construíram um novo templo, construíram uma nova Jerusalém, reafirmaram a fé, sabe? Tudo que começa do zero, começa com força. O próprio ano, quando o ano termina e o ano começa, a gente vem com novos projetos, com uma nova energia. É isso. Isso está acontecendo. Isso nunca vai parar de acontecer. A humanidade vai sempre existir. Talvez depois de muito tempo, por causa da adaptação das espécies, aquecimento global, daqui a pouco a gente vai parar de existir. Mas não é um movimento catastrófico que Deus promove para nós, porque Ele fez uma aliança com a gente. E quando Jesus veio em carne e osso, viveu uma experiência terrena, Ele nos perdoou dos nossos pecados. Por quê? Porque Ele mostrou que, sim, um ser humano pode ser incorruptível do início ao fim. E aí a humanidade foi salva. Porque Jesus foi o nosso exemplo. Então a gente só tem a agradecer a Ele e orar para que Ele guie os nossos caminhos. Porque... E esse é o recado que Ele está dando ali,
vamos dizer assim, o evangelho ele é completo. Os 4 evangelistas, eles retrataram toda a mensagem de Cristo, de como a gente deve viver. No Apocalipse, ele não repete, tem que amar o próximo, não pode julgar, tem que repartir o pão. Ele não repete essas coisas. Ele apenas vem dizer assim, cara, eu vim aqui, eu morri, mas o trabalho não está completo. Jesus morreu para nos salvar do pecado. Terminou a história, não tem mais pecado, estamos salvos. Não, tem um caminho para seguir, tem a vida para seguir, vai ter tentação, e eu deixei a igreja para vocês. Né? Aí ele veio ali no Apocalipse para dizer, cara, não entenderam ainda, não vai ser fácil. A salvação é a possibilidade de salvação que eu trouxe. Né? Ele redimiu é um modelo. É um modelo. Ele trouxe um modelo. Né? Porque às vezes, Jesus veio para a Terra para nos salvar dos pecados. Terminou a história. Não estou mais preocupado, estou salvo, vou para o céu. Só tenho que esperar a morte agora. Não é assim, eu tenho que participar disso, eu tenho que fazer parte da igreja certa. E isso está no Apocalipse. Tá no Apocalipse. E a gente é salvo, sim, por causa da vinda de Jesus, mas se a gente escolher em Jesus viver os nossos dias. Então a gente tem que convidar Jesus para viver os dias com a gente. Isso vai transformar o roteiro do nosso dia. E esse roteiro é que vai nos salvar. Ele veio aqui, não é? Ele fez a estrada, mas nós temos que andar por ela. E não é sozinho que a gente anda. É com a família e com a igreja. É isso que está escrito no Apocalipse. O Juliano gostou da nossa interpretação. Ele disse, é um caminho a seguir, buscando o nosso salvar do Apocalipse. Diariamente, continuamente. É isso aí. Diariamente é o nosso Apocalipse. E aí a Fer disse que a ideia de salvação tem muitas interpretações, né? Então um dia a gente pode falar sobre isso, Fer, convidada para a live. Convida. Nós vamos ter que acabar a live, pai, porque o nosso tempo realmente está transbordando. Posso assim como uma graça. Uma propaganda? Pode. Terça-feira. É terça, né? Terça-feira, 7h30, nós vamos fazer uma live com a tia Lucila, que ela faz o quê, pai? A tia Lucila, eu acompanhei ela num domingo. Ela, durante o domingo dela, ela dedica um bom tempo para fazer quentinhas, muitas quentinhas, para as pessoas que estão ali na rua sem comer. E a gente tinha umas 50 quentinhas, a gente não enxerga quem está na rua e é pobre, miserável. A gente não enxerga. Nós começamos a distribuir ali no Parque Cinquentenário, na julho, 50 quentinhas. Quando nós chegamos no Banco do Brasil, aqui na praça, tinha distribuído todas. Todos estavam com fome, na julho. 50. Vamos falar com ela. Terça-feira, 7h30. Fer, tu é sempre bem-vinda. Por favor, Juliano também. Vamos conversar, Juliano. Eu quero fazer uma live contigo. Ele vai fazer uma live comigo. A gente vai decidir um dia. E o assunto. Pai, muito obrigada. Eu acho que o Espírito Santo conseguiu fazer alguma coisa aqui com nós, hein? Porque a gente estava assim, bem, tipo, #arrependidos do Apocalipse. Mas a mensagem foi dada, a interpretação foi simples, porque realmente não tem muito mais o que tirar daqui. Agora o resto só orando para Deus revelar para vocês, né? Obrigado. Um beijo. Fiquem com e Deus. Bom fim de semana. Tchau. Beijo para vocês. Beijo. Tchau.